Bem, pessoal, então sejam todos bem-vindos. Como eu já vinha comentando, a aula de hoje vai tratar de dilatação térmica de sólidos e líquidos. De que é que trata essa dilatação térmica de sólidos e líquidos? É o seguinte, toda vez que eu produzo alteração, que eu provoco alteração nas dimensões, na temperatura de um corpo, esse corpo, por sua vez, ele sofre uma variação nas suas dimensões. Então, aqui a gente vai trabalhar três tipos de dilatações diferentes. A gente vai trabalhar com a dilatação em uma única dimensão, tá certo? Ou seja, eu vou trabalhar apenas o comprimento do corpo, apenas a variação do comprimento. Eu vou trabalhar com a dilatação superficial, que é uma dilatação que ocorre em duas dimensões, onde eu vou levar em consideração a superfície do corpo, como por exemplo uma placa de metal. E a gente vai trabalhar também a dilatação em três dimensões, que é quando eu considero o volume como um todo, ocupado pelo corpo. Esse corpo ele vai sofrer alterações nas suas três dimensões, comprimento, largura e altura. Ok? Então, vamos começar com a parte teórica. Nos sólidos, a variação da temperatura pode variar determinadas propriedades físicas, né? Então, algumas propriedades físicas dos sólidos, eles podem sofrer variações quando eu produzo uma variação de temperatura nesse corpo. Duas delas são a dureza, né? O que é essa dureza? É a resistência do sólido a sofrer cortes ou ser penetrado. O que é que significa? Por exemplo, quando eu quero cortar um objeto muito rígido, né, muito duro, geralmente eu produzo um aumento de temperatura nele. Por quê? Porque o aumento de temperatura nele geralmente vai reduzir essa dureza dele. É isso que ocorre quando a gente tem um metal muito duro e eu quero, por exemplo, produzir um corte nele. Então, durante aquele corte, é produzido ali um aumento de temperatura nele para facilitar o corte sobre ele. Outra coisa é a ductibilidade. E o que é a ductibilidade? É a característica de um corpo ou a capacidade que ele tem de sofrer deformação sem se romper. Como assim, professor? O que seria essa ductibilidade? Dê um exemplo na prática. Pronto, simples. Você pega uma folha de papel, você consegue, né, dobrar uma folha de papel com muita facilidade e mesmo dobrando, o papel ele não se rasga, ele não se quebra. Diferentemente de você tentar dobrar, por exemplo, uma xícara de vidro. O vidro, ele não, vamos dizer assim, que ele não é muito dúctil, né? Não tem uma ductibilidade muito, vamos dizer assim, vantajosa. Então eu não consigo produzir deformações no vidro sem fazer com que ele se rompa. E aí como é que eu aumento essa ductibilidade dele? Como é que eu faço? Como é que eu consigo produzir uma deformação no vidro? Simples, eu aqueço ele. Então eu produzo um aquecimento, né, uma elevação de temperatura muito grande, e essa temperatura vai fazer, claro, com que o vidro fique, vamos dizer assim, mole, e aí eu consiga deformar ele sem ele se romper, ok? Já nos fluidos, o que são fluidos? Para nós aqui, nós vamos trabalhar com fluidos sendo gases, tá certo? E líquidos. Nos fluidos, pessoal, as duas... Tá certo, Érica, ela me avisou, viu? Ela me avisou que iria uma consulta. Ok. Então, a viscosidade, pessoal, é a propriedade que o corpo ele possui, né? O fluido possui de escoamento. Quanto mais viscoso é o fluido, mais fácil ele tem de escoar. À medida que eu produzo um aquecimento nos fluidos, essa viscosidade diminui, ou seja, ele vai ficando menos viscoso. Por exemplo, o óleo lubrificante que é utilizado em motos, né, para diminuir o atrito melhor dizendo, em motos não, em motores, né, seja ele de moto, de carro,
a gente utiliza um óleo lubrificante que tem a intenção de diminuir o atrito entre as peças, né, as engrenagens. Só que aquela máquina ela trabalha sob condições altíssimas de temperatura. O que é que acontece? Com o tempo o óleo perde essa viscosidade, ou seja, a facilidade dele de escoar entre as peças. Ele vai ficando grosso, ele vai ficando grudento, tá certo? Ele vai perdendo essa facilidade dele de escoar por entre as peças. O que é que a gente tem que fazer? Trocar o óleo lá do motor. Tudo bem? Outra coisa que muda com a variação de temperatura de um fluido é a sua densidade. Por que a densidade de um fluido aumenta, né, ou diminui quando eu produzo uma variação de temperatura? A gente viu no ano passado, pessoal, que densidade é a relação entre a massa de um corpo e o volume ocupado pelo mesmo. Quando eu produzo uma variação de temperatura, a massa do corpo não varia. Porém, como as partículas que compõem aquele corpo, ele tende a se afastar mais ou se aproximar mais, dependendo da variação de temperatura. Se eu aqueço um corpo, as moléculas se afastam mais umas das outras. Por quê? Porque elas vão se movimentar com mais rapidez, consequentemente elas vão se afastando. Quando eu resfrio um corpo, eu diminuo a agitação das moléculas, consequentemente eu faço com que elas se aproximem. Então veja que, como eu produzo um afastamento ou uma aproximação das moléculas, quando eu pego todo o espaço ocupado por aquelas moléculas, eu tenho o volume do corpo. Então eu tenho uma variação de volume. Se o volume ocupado por um corpo varia, a sua densidade também vai variar. Então isso aqui, a gente pode até colocar isso aqui como uma regra básica. Ó. Quando eu aumento a temperatura, aumento de temperatura, vai produzir o quê? Aumento de volume. Consequentemente, isso aqui vai me dar uma diminuição de densidade. Tudo bem? Então, toda vez que eu aumento a temperatura de um fluido, eu vou aumentar o espaço ocupado pelo volume dele, né? E, consequentemente, eu vou ter uma diminuição de densidade. E aí é claro que se eu fizer o contrário, se eu reduzir a temperatura, eu vou ter uma diminuição no seu volume e, consequentemente, eu vou ter o quê? Um aumento na sua densidade. Tudo bem? Bem, agora voltando aqui para a dilatação, de que depende a dilatação de um corpo? Pessoal, a dilatação de um corpo ela vai depender de 3 características. Primeiro, vai depender do material de que eu estou trabalhando, né? O material com o qual eu estou trabalhando. Então, ele vai depender das características do material de que é constituído. Segunda coisa, vai depender do tamanho inicial do corpo. Se eu estiver trabalhando em uma única dimensão, eu vou trabalhar com o comprimento. Se eu estiver trabalhando em 2 dimensões, eu vou trabalhar com a área. E se eu estiver trabalhando em 3 dimensões, eu vou trabalhar com o volume ocupado por esse corpo, né? Esse tamanho inicial, pessoal, ele é muito interessante. Por quê? Porque quanto maior for esse comprimento inicial, quanto maior for essa área inicial, ou quanto maior for esse volume inicial, mais esse corpo ele vai dilatar ou comprimir, dependendo da variação de temperatura. A terceira e última, claro, é a variação de temperatura. Quanto maior for essa variação de temperatura, maior vai ser a dilatação ou a contração, dependendo da variação que eu estou utilizando. Se eu estou aumentando a temperatura, ele dilata. Se eu estou diminuindo a temperatura, ele se contrai. Então, são essas 3 características: material, tamanho inicial do corpo e a variação de temperatura. Ok? Essas 3 grandezas.
Bem, e aí a gente chega aqui na dilatação térmica unidimensional ou linear dos sólidos. Pessoal, quando eu produzo um aquecimento num corpo, eu vou fazer com que esse corpo aumente suas dimensões. Quando a gente vai trabalhar com a dilatação térmica unidimensional, não é que o corpo ele só esteja dilatando em uma única direção, não. É porque, geralmente, esses corpos eles são muito compridos, tá certo? E aí as outras dimensões dele, como por exemplo, largura e altura, são desprezíveis em relação ao seu comprimento. Então, onde é que eu vou trabalhar a dilatação linear, professor? Pessoal, vocês vão trabalhar a dilatação linear geralmente com fios. Toda vez vocês vão trabalhar com fios, ok? Maioria dos casos. Fios, ou então um trilho de trem, ou então uma barra de ferro, uma barra de um metal qualquer. Geralmente são objetos que dão a entender que eles são muito compridos em relação à sua espessura, né? A sua largura e altura. Pessoal, é o seguinte, essa equação, ela aparenta ser feia, né? Mas o que é que isso aqui significa? Deixa eu ver aqui. Isso aqui significa o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui um corpo, né, de comprimento L0. Comprimento L0, ou seja, um comprimento inicial dele lá qualquer. Se eu produzir um aumento de temperatura, né, esse corpo ele vai ter um aumento de comprimento chamado de ΔL. De forma que o seu comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial, L0, mais o ΔL. Quem é ΔL? Esse ΔL aqui é o quanto um corpo aumentou as suas dimensões. Ok? Fazendo um rearranjo dessa equação aqui, tá certo? Fazendo um rearranjo aqui dessa equação, eu vou ter o seguinte, que o meu ΔL, ele é L menos L0. Simplesmente, se L é igual a ΔL, então ΔL é igual a L, e esse L0 ele vem para cá. O que é que significa isso aí, professor? Simplesmente, a variação de comprimento é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Tá certo? Comprimento final menos o comprimento inicial. Mas como é que eu calculo esse ΔL a partir dessas três características? Simples. A variação de comprimento de um corpo vai ser igual a uma letra. Essa letra aqui, a gente chama ela de alfa, tá certo? E ela corresponde a uma grandeza adimensional chamada de coeficiente de dilatação linear. Isso aqui é característico do material. Então, se eu vou trabalhar lá, por exemplo, com o cobre, esse alfa tem um valor. Se eu for trabalhar com o ferro, ele tem outro valor. Se eu for trabalhar com o alumínio, outro, e assim por diante. E quais são esses valores, professor? Isso aí é uma coisa que você não precisa se preocupar. Por quê? Porque sempre é dado nas questões. Isso aqui é uma constante que vai ser sempre dado nas questões. Porque não tem como a gente aprender esses coeficientes. Então, não precisa se atentar a isso. Você só precisa entender o que ele significa. Então, isso aqui é uma grandeza adimensional e ela serve para quê, professor? Ela serve para lhe dizer como aquele material dilata, tá certo? Então, ele vai lhe dizer quantas unidades de medida aquele material dilata para cada grau Celsius que variar a temperatura dele. Quando eu chegar nessa tabelinha aqui, eu vou explicar mais ou menos o que é que significa, tudo bem? Então, voltando aqui. A outra coisa que ele depende é o L0. Quem é L0? Esse L0 aqui é o comprimento inicial do corpo. É o comprimento inicial, no meu caso aqui, ó, da barra. Tá certo? E quem é o meu Δθ? Δθ é a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Como é que eu calculo esse meu Δθ? Simples, eu faço a temperatura final menos a temperatura inicial. E aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes a temperatura final pode ser menor do que a temperatura inicial. Quando a temperatura final é menor do que a temperatura inicial, significa dizer que ele sofreu um resfriamento. Então, por exemplo, suponhamos lá que eu tenho uma barra de ferro a uma temperatura
de 25 graus Celsius e eu resfrio ela para 15 graus Celsius. Então, você vai ver que eu vou fazer aqui, ó, 15, que é a temperatura final, menos 25, que é a temperatura inicial. Então, eu vou ter um delta θ menos 10 graus Celsius. O que é que isso aí vai me dar no final? Uma variação de comprimento negativa, ΔL. O que é que significa uma variação de comprimento negativa, professor? Significa, pessoal, que o corpo sofreu uma contração, ou seja, as dimensões daquele corpo diminuíram, ok? Então, é isso que o sinal negativo vai te indicar. Pessoal, tem uma outra equação que é o seguinte. Vocês vão encontrar lá no livro de vocês que parte disso aqui, ó. Se eu quero encontrar o comprimento final de um corpo, eu sei que o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a variação do comprimento, ou seja, o quanto ele dilatou ou contraiu. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente dar uma reorganizada aqui, ó. L é igual a L0 mais... Quem é ΔL? ΔL é isso aqui embaixo, ó. Alfa vezes L0 vezes delta θ. Ok? O que é que eu vou fazer aqui agora? Você vai perceber que esse L0 ele aparece nos dois termos. Ó. Isso aqui é um termo, isso aqui é outro. Então, a única coisa que o autor faz, a única coisa que a gente faz aqui é simplesmente colocar o L0 em evidência. Então, isso aqui vai ser L0 que multiplica. Aí eu vou fazer essa divisão. Ó. L0 dividido para L0, Vou botar o sinal de mais. Pessoal, tem alguém aí com o microfone ligado e a TV junto. Aí eu tenho aqui, olha, quando eu pego esse termo e divido por L0, esse L0 vai embora e sobra apenas alfa vezes delta θ. Então, lá no livro de vocês, quando vocês forem dar uma lida, vocês vão achar essa equação aqui. Essa equação, como eu já falei, ela serve para a gente calcular o comprimento final do corpo. Já uma equação pronta, entendeu? Serve para calcular o comprimento final de um corpo. Ok? Pessoal, gravem essa equação porque todas as outras equações terão a mesma cara. Como assim, professor, a mesma cara? É o seguinte, quando eu vou trabalhar com duas dimensões, a única coisa que vai mudar é essa grandeza aqui, ó, que deixa de ser comprimento e passará a ser uma área. Então, vai ser a variação da área, vai ser igual a área final menos a área inicial, que é igual... Essa letra aqui também vai mudar, porque aí eu não vou ter mais uma dilatação unidimensional, e sim bidimensional. Então, vai aparecer um novo coeficiente que vai valer o dobro disso aqui. A gente vai falar já já. Aqui vai ser a área inicial e aqui vai continuar sendo a variação de temperatura. Então, a gente vai ter aí só a mesma equação mudando apenas letras, mas tendo a mesma cara, ok? Bem, isso aqui é uma tabela, lá no livro de vocês também tem uma tabela parecida com essa, onde ela vai me dar alguns elementos, né, algumas substâncias, e o coeficiente de dilatação linear de algumas delas. Eu vou, por exemplo, destacar aqui o zinco. O zinco ele tem aqui um coeficiente de dilatação linear de 26 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou tentar dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Não ficou muito boa essa minha imagem, ela está bem distorcida. Mas aqui é uma base 10 elevada a menos 6. O que é que significa esse coeficiente de dilatação linear? Significa que para cada grau Celsius que o zinco sofrer de variação de temperatura, ele vai mudar as suas dimensões em 26 unidades de medida, né? 26 vezes 10 elevado a menos 6 unidades de medida. 26 vezes 10 elevado a menos 6 unidades de medida para cada grau Celsius que ele sofrer de variação. Ok? Tudo bem?
Pessoal, alguém continua aí com o microfone ligado, captando áudios desnecessários. Vamos desligar aí para não atrapalhar o raciocínio. Então, deixa eu dar aqui uma reduzida. A gente chega aqui, pessoal, nas lâminas bimetálicas. Essas lâminas bimetálicas, elas são também chamadas de termômetros, tá certo? Termômetros bimetálicos. Por que termômetros bimetálicos, pessoal? Porque algumas funções dessas lâminas são ligar e desligar circuitos. Ligar e desligar circuitos. Como assim, professor? Imagine que eu tenho aqui, olha, um determinado circuito formado por uma bateria, uma lâmpada e uma lâmina bimetálica. Por que eu chamo de lâmina bimetálica? Porque ela é uma lâmina formada por dois materiais diferentes, tá certo? Na verdade, são duas lâminas grudadas e que são de materiais diferentes. Qual é o intuito dessa lâmina bimetálica? É o seguinte, pessoal. Quando a gente chegar lá no terceiro ano, a gente vai estudar um fenômeno chamado de efeito Joule. O que é esse efeito Joule? É o seguinte, quando uma corrente elétrica percorre um circuito, ela produz um aquecimento nos condutores. O que são os condutores? São os fios, tá certo? Aquele caminho percorrido pela corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, a corrente elétrica ela vai passar pela lâmina bimetálica. Por quê? Porque o metal é um bom condutor. O que vai acontecer aí? Vai haver um aquecimento dessa lâmina. E essa lâmina ela começa a dilatar. Só que, como eu tenho dois materiais que possuem coeficiente de dilatação diferente, nesse caso aqui do meu exemplo, olha, eu tenho o cobre, que é essa parte de cima, e eu tenho o alumínio, que é a parte de baixo. Deixa eu destacar aqui o cobre. O cobre, ele está aqui, ó. E o alumínio, ele está lá em cima, ó. Então veja que o alumínio, ele possui um coeficiente de dilatação maior do que o cobre. O que é que significa esse número, né? Esse número significa dizer o quê? Que para uma mesma variação de temperatura, o alumínio ele dilata mais do que o cobre. Então, para uma mesma variação de temperatura, alumínio dilata mais do que o cobre. O que vai acontecer aqui? Como o alumínio dilata mais do que o cobre, eles vão começar a dilatar de forma diferente. De forma que a lâmina ela se curva para o lado que dilata menos. A lâmina se curva para o lado que dilata menos. Ok? Então, nesse caso aqui, ela vai se curvar para o lado do cobre. Qual é a função disso aqui? É abrir o circuito. Na hora que ela dilata, veja, ela vai se curvar, abrindo o circuito e fazendo com que a corrente elétrica deixe de percorrer o circuito. E aí a minha lâmpadazinha, ela apagou. Então, isso aqui é uma função, isso aqui é um efeito, pessoal, que ele é muito utilizado em circuitos. Com que finalidade? Proteger o circuito. Então, isso aqui geralmente é utilizado como um dispositivo de segurança para proteger circuitos, tá certo? Produz um aquecimento alto, ela dilata, o circuito se abre. Só que quando ocorre o resfriamento, né? Com o tempo ela vai perdendo calor para o ambiente e aí ela começa a diminuir a sua temperatura. O que vai acontecer? Cobre e alumínio voltam a se contrair, voltando para essa posição original, fechando novamente o circuito e passando e permitindo que ocorra, né, o movimento de elétrons no interior dos condutores, ou seja, permite que ocorra aí a corrente elétrica se propagando aí no circuito, fazendo novamente com que a minha lâmpada acenda. Aí o que vai acontecer? Vai virar um ciclo. A minha lâmpada acende, né? Eu tenho corrente elétrica passando,
a lâmina bimetálica dilata novamente, abre o circuito, resfria, fecha o circuito e aí fica esse ciclo de liga e desliga o circuito. Tudo bem? Qual é a condição para que essa lâmina bimetálica funcione? Né? Eu preciso ter metais diferentes. Metais diferentes significa coeficiente de dilatação diferentes. Coeficiente de dilatação diferentes. O que significa, pessoal? Vamos supor que eu queira fazer uma lâmina bimetálica dessa, mas só que eu quero que ela seja bem fácil de dilatar. Então é o seguinte, quanto maior for a diferença entre os meus coeficientes de dilatação, mais fácil ela vai se curvar, tá certo? Por exemplo, digamos que eu faça aqui ó, um de platina e um de zinco. Então veja que eu tenho uma diferença de coeficientes de dilatação bem grandes. Então, como eu tenho uma diferença muito grande entre os coeficientes de dilatação, significa dizer que eles vão variar, eles vão dilatar de forma muito diferente. Então, na hora que eu começar a produzir uma variação de temperatura, o zinco, né, que está lá em cima, ele vai dilatar bem mais do que a platina, fazendo com que a minha lâmina se curve mais rapidamente. Ok? Tudo bem? Então eu aconselho vocês darem uma lida maior nessa parte aqui de lâminas bimetálicas, porque elas são bastante cobradas em vestibulares. O que é que eu tenho para elas funcionarem? O que é que eu tenho que ter para elas funcionarem? Materiais diferentes. E quanto maior for a diferença entre os coeficientes de dilatação, mais fácil ela se curva dessa maneira. E vai se curvar sempre para onde? Para onde eu tenho a menor dilatação. Ok? Bem, aí pessoal, onde é que a gente vê essa questão de dilatação linear? A gente vê essa questão de dilatação linear em muitos locais. Por exemplo, isso aqui é uma foto de um trilho do trem. E você percebe que nos trilhos a gente tem essa vaga aqui, olha, nas emendas dos trilhos. Por que é deixado essas vagas? Porque é o seguinte, quando esses trilhos eles aquecem, eles aumentam de comprimento. Então o que é que acontece? Essa extremidade ela cresce para cá. E essa extremidade aqui cresce para cá. O que é que vai acontecer se eu não deixar essa vaga? Como eles vão dilatar, essa ponta vai empurrar essa outra e não vai ter lugar para onde ir. Então o que é que vai acontecer? O trilho ele vai envergar, ele vai ficar torto, tá certo? Produzindo o que então? Fazendo com que o trilho, né, o trem, né, saia dos trilhos, ok? Devido vamos dizer assim, ao empeno desses trilhos, né? Devido a eles ficarem empenados, como a gente costuma falar, ok? Nas calçadas, lá, geralmente quando a gente faz uma calçada assim, o pedreiro ele costuma colocar umas fitazinhas pretas, tá certo? Aquelas fitas a gente pensa que elas são apenas de enfeite, mas aquela fita preta que é colocada nas calçadas, o intuito dela é também permitir a dilatação do cimento. O que é que acontece? O concreto ele dilata. Quando ele é aquecido, ele dilata. Quando eu ponho aquelas fitas, elas vão ser comprimidas, né, durante a dilatação. Né? Eu vou criar uma área entre duas placas de concreto e aquelas fitas elas serão comprimidas durante a dilatação, impedindo assim que o concreto rache. Então a intenção daquela fita não é estética, né? Não é deixar a sua calçada bonitinha,
é simplesmente impedir que o concreto rache naquela região, tá certo? Então vocês podem olhar, quando eu tenho uma calçada que tem uma fitazinha preta nela, né? Aquela calçada dificilmente você irá ver ela rachada. Quando você tem uma calçadona enorme que você não tem nenhum dispositivo como aquele, você vai perceber várias rachaduras ao longo do piso. Você pode até procurar isso na sua casa, caso você tenha algum terraço que seja concreto. Ok? Bem, vamos aqui para um exercíciozinho prático, um exemplo prático de como é que a gente utiliza essas equações matemáticas aqui. Ó. Bem, uma barra de cobre homogênea e uniforme mede 20 metros a 0 graus Celsius. Calcule a variação do comprimento dessa barra em milímetros quando aquecida a 50 graus Celsius. Aí ele diz aqui, olha, dado coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, vamos retirar aqui os dados da questão. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que uma barra de cobre mede 20 metros. Então, isso aqui é quem? É o comprimento inicial da barra. É o L0, tá certo? Comprimento inicial da barra. Então, eu vou colocar os dados lá em cima. 20 metros. A 0 graus Celsius. Então, eu tenho essa barra que mede 20 metros a 0 graus Celsius e vou elevar ela até 50 graus Celsius. Então, isso aqui é a temperatura inicial. Temperatura inicial, esse 0 graus Celsius. E esse 50 graus Celsius aqui é a temperatura final. 50 graus Celsius. Então, o meu ΔT aqui, ó, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso aqui vai me dar 50, que é a temperatura final, menos 0, que é a temperatura inicial. Isso aqui vai me dar 50 graus Celsius. Ok? 50 graus Celsius. E aí o último que eu tenho aqui é o 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Isso aqui é quem? É o coeficiente de dilatação linear. Então, isso aqui é o meu alfa, tá certo? Então, eu vou ter lá, alfa igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 1 graus Celsius a menos 1. Então, o que é que nós vamos colocar aqui? Vamos resolver aqui embaixo. Quem é que ele está procurando? Quem é que ele quer? Calcule a variação de comprimento dessa barra. Então, ele quer a variação do comprimento. Ele quer quem? Ele quer o meu ΔL. Delta, variação. L, comprimento. Só que ele quer na unidade, olha, milímetros. Então, nós vamos ter que colocar isso aí em milímetros. Então, vamos aqui, olha. Como ele quer em milímetros, você pode, tá certo? Transformar esse L0 já em milímetros. Como é que eu transformo de metro para milímetro? Para eu transformar de metro para milímetro, eu preciso multiplicar por 1000. Por que multiplicar por 1000? Porque 1 metro possui 1000 milímetros. Multiplicar por 1000, pessoal, a gente vai atentar que 1000, vou colocar aqui só para vocês entenderem, 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, é 10 elevado a 3. Então, multiplicar por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 ao cubo. Então, a única coisa que eu vou colocar aqui é acrescentar esse 10 ao cubo aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó, vezes 10 ao cubo. Isso aqui vai ser... Pessoal, eu posso até fazer o seguinte. Eu posso até colocar assim, ó. 20, quanto é 20? 20 é 2 vezes 10. Então, isso aqui fica assim, ó, 2 vezes 10 vezes 10 ao cubo.
Professor, mas que número esquisito é esse? Bem, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar o 2, uma base 10, e agora eu vou trabalhar aqueles expoentes. Como eu tenho aqui uma multiplicação de base 10, eu vou só conservar a base 10 aqui e vou somar os expoentes. Qual é o expoente desse 10? Como não aparece, não é zero, tá certo? Por quê? Porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, o expoente aqui que não aparece é o 1. Então, 1 mais 3, 4. Então, eu vou botar aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 4. O quê? Milímetros, tá certo? Então, nosso L0 em milímetros. Pessoal, eu vou colocar também esse 50 em forma de base 10. Por que em forma de base 10? Eu vou mostrar para vocês na hora que a gente montar a equação. Ó, 50 é o mesmo que 5 vezes 10. 5 vezes 10 graus Celsius. Ok? Deixa eu tirar esse L0 aqui, para ele não ficar complicando. Vou colocar ele para cá. Isso aqui é o L0. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou... Perdão. Vamos lá. Eu vou simplesmente resolver aqui, ó. Delta L é igual a L0, que multiplica alfa vezes delta θ. Professor, mas lá na equação era alfa vezes delta L. Pessoal, lembrem, a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Então, L0 vezes alfa vezes delta θ. Quem é L0? L0 são os 20 metros. Mas lembra, como a gente tem que encontrar a resposta em milímetros, nós já transformamos. Então, 20 metros vezes 10 ao cubo vai ficar 2 vezes 10 elevado a 4, no caso, milímetros. Então, 2 vezes 10 elevado a 4 vezes. Quem é o meu alfa? 1,6 vezes 10 elevado a menos 1. Opa, menos 1 não, perdão. Menos 5. Deixa eu corrigir aqui, ó. E eu corrigir aqui também. Menos 5. Vezes... Tá faltando quem? Delta θ. 50. No caso, eu vou escrever na forma 5 vezes 10. Pronto. Pessoal, o que é que não é base 10 nessa minha equação? Vamos lá, o que é que não é base 10 na minha equação? O 2, certo? O 1,6, ok? E o 5, certo? Só que vocês percebem que 2 vezes 5, aqui tudo é multiplicação, ó. Vocês percebem que 2 vezes 5 é 10. Então, o que é que eu vou fazer? Para ficar mais fácil ainda para a gente resolver. Eu vou multiplicar esse 2 vezes esse 5 para ficar 10, tá certo? E vou conservar o restante todinho. Então, eu vou repetir aqui o seguinte, ó. Eu já vou repetir o 1,6. Aí eu vou colocar 2 vezes 5, 10. Aí eu vou repetir as outras bases 10. 10 elevado a menos 5 e 10. Então, vamos lá, recapitulando. Repeti 1,6 aqui. 2 vezes esse 5 dá esse 10. Ok? Aí eu engoli o 10 elevado a 4, né? Tá faltando eu colocar esse 10 elevado a 4. Aí eu coloquei aqui o 10 elevado a menos 5 aqui. E esse 10 está aqui. E agora eu vou colocar o 10 elevado a 4 aqui no final. Aí vai ficar assim. Vezes 10 elevado a 4. Pessoal, perceba que a única coisa que não é base 10 é o 1,6. Então, eu vou repetir ele aqui, ó, vezes uma base 10.
E agora eu vou trabalhar os expoentes. Esse primeiro 10, como ele não aparece expoente, o expoente dele é 1. Esse outro 10 que não tem expoente, o expoente dele também é 1. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar todos esses expoentes, claro, obedecendo aos seus sinais. Obedecendo aos seus sinais. Então, vamos lá. 1 mais 1 é 2. 2 mais 4 são 6. 6 menos 5, 1. Então, eu tenho que a variação de comprimento é 1,6 vezes 10 milímetros. Mas isso aqui é igual a quanto? 1,6 vezes 10 é igual a 16. Então, isso aqui é igual a 16 milímetros. Isso aqui seria a resposta final, 16 milímetros. Ou seja, o que é que significa, pessoal? Se eu tivesse aqui eu tenho aqui uma barra de 20 metros, que ela vai sofrer uma variação de 50 graus Celsius, e devido a essa variação de 50 graus Celsius, a barra tem o seu comprimento aumentado em 16 milímetros. 16 milímetros, para colocar numa unidade mais parecida, que a gente tem mais que a gente é mais familiarizado, é 1,6 centímetros, tá certo? 1,6. Então, uma barra de 20 metros, você vai perceber que ela não vai esticar um absurdo, não é? É um aumento pequeno. Então, são 16 milímetros para uma barra de 20 metros de comprimento. Claro, vai ser uma dilatação imperceptível a olho nu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não entendeu alguma passagem? Todo mundo entendeu por que eu multipliquei aqui por 10 ao cubo? Porque 1 metro possui 1000 milímetros. Então, por isso que eu multipliquei por 1000. Quem foi que não entendeu o que aí? Deixa eu voltar aqui. Simon, não entendeu o quê? O menos 1? Ah, o menos 1 no grau Celsius? É? Certo. Esse menos 1 aqui, não é? Ó, no caso, esse menos 1 aqui, Simon, é o seguinte. Esse número, na verdade, ele pode ser escrito da seguinte maneira, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. Por grau Celsius. O que é que significa? O material aqui, o cobre, ele varia 1,6 vezes 10 a menos 5 unidades de medida, 1,6 vezes 10 a menos 5 unidades de medida, para cada grau Celsius que ele varia a sua temperatura. Então, no caso, se a temperatura aumenta, ele aumenta isso aqui em unidade de medida. Por que eu digo unidade de medida? Porque ele vai sofrer essa variação independentemente da unidade. Então, se eu estiver trabalhando com metro, ela vai variar isso aqui em metros. Se eu estiver trabalhando em milímetros, vai variar isso aqui em milímetros. Se eu estiver trabalhando em quilômetros, vai ser essa quantidade de quilômetros. Então, por isso que eu digo unidade de medida. Tá certo? Por que fica o menos 1? Esse menos 1 é simplesmente significando isso aqui, Simon. Ó, o grau, isso aqui significa dizer que o grau... Isso aqui significa dizer, pessoal, que o grau Celsius, ele está aqui abaixo, ele está numa fração e ele é o denominador da fração. Só que para eu não escrever dessa forma, eu escrevo dessa forma aqui, ó, colocando o grau Celsius em cima, só que colocando o sinal de menos. Deu para entender, Simon? A função do menos 1 é só para dizer que ele está aqui embaixo. Ó. Tudo bem? Ok.
Sinal negativo significa que aquela letra ou aquele número ele está lá embaixo. Da mesma forma que o menos 5, né? Eu poderia até, esse menos 5 aqui, ó, significa dizer que essa base 10 elevada a 5, ela está também aqui embaixo. Ó. Ok? Eu posso jogar ela aqui embaixo e eliminar o sinal de menos. Então, pessoal, chegando aqui já nos finalmente, agora a gente vai só generalizar para as duas outras direções. Dilatação térmica bidimensional superficial dos sólidos ocorre em duas dimensões. Então, quando eu vou trabalhar com uma superfície, aí veja aquela equaçãozinha lá, essa equação, ó. Eu falei para vocês, mesma cara, ó, variação de comprimento é igual a comprimento final menos o comprimento inicial, que é igual ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Pois quando eu vou trabalhar com uma superfície plana ou esférica ou qualquer que seja, mas que eu esteja trabalhando apenas a superfície, apenas duas dimensões, então veja que o meu corpo ele dilata nas duas dimensões. Então eu vou ter um alfa numa direção, eu vou ter uma alfa na outra direção. Então eu vou ter dois alfas. E aí veja que a minha equação vai ter a mesma cara, ó. Variação da área vai ser quem? Vai ser a área final menos a área inicial. Isso aqui é igual a quem? É igual a uma constante, que aqui eu vou chamar de coeficiente de dilatação superficial, onde esse beta valerá aproximadamente igual a 2 alfas, tá certo? Então, é aproximadamente igual a 2 alfas. E aqui vocês têm que terem muita atenção, porque muitas das questões, eles pedem a dilatação superficial, mas eles não lhe dão o beta, eles lhe dão o alfa. E aí você tem que lembrar que esse beta equivale a 2 alfa, ou seja, você vai ter que multiplicar o alfa por 2. Então, muita atenção a essas coisas. Então, ó, vai ser uma constante que multiplica a área inicial vezes a variação em temperatura. Então, tem a mesma cara. Uma outra coisa que vocês têm que atentar é para corpos ocos. Por exemplo, eu tenho lá uma placa de metal e eu faço um furo nessa placa de metal. Como é que se comporta esse furo durante a dilatação? Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: toda vez que eu tenho um corpo e eu tenho um buraco nesse corpo e eu vou dilatar o corpo, o buraco ele tem uma dilatação igual à do corpo. Ou seja, se eu aquecer, o buraco aumenta. Se eu diminuir a temperatura, o furo vai se contrair. É a mesma coisa, bote assim na cabeça. Bem, o buraco vai ter o mesmo comportamento do material se o material estivesse no local. Então, é da mesma forma, ok? Se eu tivesse o material aqui, o que é que o material iria fazer? Iria se dilatar quando aquecido e iria contrair quando resfriado. Pois pronto, é a mesma coisa que acontece com os buracos em placas, ok? E aí a gente chega à dilatação térmica tridimensional ou volumétrica dos sólidos, onde eu vou ter uma dilatação em 3 dimensões, tá certo? Então, quando eu tenho lá um recipiente tridimensional, um corpo tridimensional, quando eu aqueço ele, as 3 dimensões variam. Então, a equação matemática tem a mesma cara novamente, ó. ΔV é igual ao volume final menos o volume inicial, que é igual a uma constante. E aí agora aqui é o seguinte, o que você vai ter que atentar é que essa letra aqui que a gente chama de gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica ou coeficiente de dilatação tridimensional. Geralmente recebe esses nomes. Ele está se referindo às 3 dimensões do corpo: altura, largura e profundidade, tá certo? Largura, altura e profundidade.
ou comprimento. Então, se são em 3 dimensões, e se a questão te der o coeficiente de dilatação linear, o alfa, você vai ter que atentar que o gama é igual a 3 alfas. Então, se ele lhe der lá na questão o alfa e lhe pedir a dilatação volumétrica do corpo, você tem que atentar para esse caso. O gama, ele equivale a 3 alfas, tá certo? O corpo, ele dilata nas 3 dimensões. Tudo bem? Para todos eles, pessoal, nós vamos ter essa mesma equação aqui também, ó. Para todos eles, nós vamos ter essa mesma equação. Onde, aqui na dilatação superficial, a minha área final ela vai ser igual à área inicial, que multiplica 1 mais beta vezes delta θ. Mesma cara. E lá na dilatação volumétrica, eu vou ter que o volume final do corpo é igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes delta θ. Ok? Então, vou ter a mesma cara. Para nós... deixa eu ver aqui, dilatação volumétrica. Pessoal, para a aula de amanhã, eu vou deixar essa dilatação aqui dos líquidos, tá certo? Vou deixar essa dilatação aqui dos líquidos para amanhã. Tudo bem? Para a nossa aula de amanhã. Eu vou fazer, só enquanto termina aqui a nossa aula, eu vou fazer só essa questãozinha aqui que envolve dilatação linear. Então, a questão diz aqui o seguinte, ó. Ela me dá aqui uma tabela, onde eu tenho aqui a substância, cobre, alumínio, ímã, zinco e chumbo. E eu tenho aqui do outro lado o coeficiente de dilatação linear, tá certo? Dado em, se é o coeficiente de dilatação linear, isso aqui eu estou me referindo ao alfa, em graus Celsius a menos 1, ou seja, eles vão variar essa quantidade aqui para cada grau Celsius. Então, aqui a questão diz o seguinte, ó, um fio de 5 metros de comprimento, quando submetido a uma variação de temperatura igual a 120 graus Celsius, apresenta uma dilatação de 10,2 milímetros. A partir dessas informações e da tabela acima, constata-se que o fio é de... Então, o que é que ele quer aqui? Ele quer que a gente calcule o coeficiente de dilatação linear desse fio e compare com os coeficientes dados nessa tabela, a fim da gente descobrir de qual material é feito o fio. Então, vamos lá. Ó. Partindo, quais são os dados que ele me dá? Ele me dá o comprimento inicial do fio, que é de 5 metros. Ele me dá a variação de temperatura, que é de 120 graus Celsius. E ele já me dá aqui a dilatação. Quem é essa dilatação? Meu ΔL. Então, eu tenho esses dados aqui, ó. L0, 5 metros. Eu tenho que a variação de temperatura Δθ, 120 graus Celsius. E eu tenho que a dilatação ΔL é de 10,2 milímetros. Qual é o nosso primeiro problema que a gente encontra? A gente encontra que a dilatação ela está em milímetros e o nosso comprimento inicial está em metros. Então, ou a gente vai daqui para lá, ou a gente vai de lá para cá. A gente tem que ou deixar essas duas unidades em metro, ou a gente tem que deixar em milímetro. Tanto faz ir como voltar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar o metro em milímetros, porque não importa qual é a unidade que eu vou trabalhar. Eu tenho que encontrar o mesmo resultado. A gente já viu que se eu multiplicar por 10 a 3, é a mesma coisa que eu estou multiplicando por 1000, isso aqui vai me dar 5 vezes 10 elevado a 3 milímetros. Então, pronto, as unidades já estão padronizadas.
A única coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é transformar esse 120 graus Celsius em base 10. Então, 120 eu vou transformar ele em 1,2 e vou colocar aqui uma base 10 graus Celsius. Professor, mas e aí o que é? Vou vir de 120 para 1,2? Por quê? Só para ficar mais fácil de trabalhar, pessoal, para a gente conseguir encontrar números menores. Como é que eu faço essa transformação? Vocês estão percebendo que de 120 para 1,2 eu estou diminuindo. Por quê? Porque a minha vírgula que estava aqui, ó, depois do zero, eu andei 2 casas para a esquerda. Só que aqui é o seguinte, quando eu mexo com bases 10, tá certo? Quando eu mexo com bases 10, quando eu diminuo esse número aqui que vem antes da base 10, eu tenho que mexer lá no meu expoente. E aí, um é o inverso do outro. Como eu estou diminuindo o número aqui, eu tenho que aumentar o meu expoente lá. Ó. Então, o meu expoente lá eu vou ter que aumentar. E eu aumento como? Na mesma proporção que eu movimentei, né, na mesma quantidade de casas decimais que eu movimentei minha vírgula. Então, como eu movimentei aqui, ó, 2 casas decimais, eu tenho que aumentar 2 lá no meu expoente. E quanto era o meu expoente? Bem, antes eu não tinha base 10 aqui. Então, se eu não tinha base 10, o meu expoente era 0. Aí eu vou ter que aumentar, porque eu diminui o meu número. E eu andei quantas casas? 2. Então, meu expoente tem que ser 0 mais 2, que vai dar 2. Então, eu vou colocar lá 1,2 vezes 10 ao quadrado. Tá certo? Tanto que 10 ao quadrado é 100, e se eu fizer 1,2 vezes 100, vai dar os mesmos 120. Pronto, feito aquilo ali, pessoal, eu vou simplesmente pegar essa equação aqui, ó. ΔL é igual a alfa, que multiplica L0 vezes Δθ. Veja, eu estou procurando quem? Alfa. Eu quero alfa para eu poder comparar com esses aqui. Ó. Então, se ΔL é igual a alfa é igual a ΔL. E esse termo aqui, olha, L0 vezes Δθ, que multiplica o alfa, ele vem para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, olha, ΔL não, alfa é igual a ΔL sobre L0 vezes Δθ. Feito isso aqui, nós vamos apenas substituir os dados. ΔL, 10,2 milímetros, dividido por 5 vezes 10 elevado a 3, vezes 1,2 vezes 10 elevado ao quadrado. Ok? Para finalizar, pessoal, aqui é o seguinte. Quando eu multiplico 5 vezes 1,2, dá 6. 6 cravado. Aí o que é que eu faço? Eu vou e divido 10,2 dividido por 6. Isso aqui vai me dar cravado 1,7. 1,7 vezes uma base 10. Como é que eu trabalho as bases 10 numa fração? Aqui em cima eu não tenho base 10. Aqui embaixo eu tenho 2 bases 10, com expoente 3 e expoente 2. Então, eu vou fazer o expoente de cima menos o de baixo. Como em cima eu não tem expoente, eu boto 0. Menos os expoentes que estão embaixo. Quem são os expoentes que estão embaixo? 3 mais 2. Então, isso aqui vai ficar menos 5. Então, eu vou ter aqui 1,7 vezes 10 a menos 5. Aí, graus Celsius a menos 1. Aí você olha lá na tabela e você não tem 1,7. Mas você tem 17 vezes 10 a menos 6, que é essa mesma coisa aqui. Porque o que é que nós vamos fazer aqui só para finalizar? Movimentar essa vírgula para esse número virar 17. Então, eu vou ter aqui ó, que a alfa é igual a 17
vezes uma base 10. Aí você vai perceber que de 1,7 para 17, eu aumento. Então, se eu aumento aqui, eu tenho que diminuir lá no meu expoente, na mesma proporção. O meu expoente era quanto? Era menos 5. Se eu tenho que diminuir, menos. Para eu ir de 1,7 para 17, eu ando a minha vírgula apenas uma casa. Então, eu vou diminuir apenas 1. Então, menos 5 menos 1, menos 6. Então, qual é o objeto que tem lá? Aí eu vou e coloco aqui grau Celsius a menos 1. Ou seja, isso aí é o coeficiente de dilatação desse material. Que no caso lá, a substância é o cobre. Tá certo? Pessoal, vou parar aqui a gravação. Ok?